E aí, pessoal, hoje segunda-feira, 1º de abril, dia da mentira, mas não é mentira que a prova está chegando, não é mesmo? E ainda bem que nós estamos aí conseguindo completar os estudos da Lei Complementar número 6 de 77, a lei que organiza a Defensoria Pública do Estado do Rio. Nesses 14 dias que faltam, é importante nós revisarmos com questões. Então não deixe de passar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de questões comentadas. São 150 questões para você revisar sobre a Lei Complementar 80, sobre a Lei Complementar número 6, sobre os decretos 220 e o 2479. Não perca esta oportunidade. Hoje o tema da nossa aula é revisão do processo disciplinar, que nós vimos no último vídeo, e cancelamento de pena. Logo que nós observamos a Lei Complementar número 6, ela traz para nós aqui uma previsão da Lei Complementar 80 de 94, lá no artigo 135, dizendo assim: a lei estadual preverá a revisão disciplinar, estabelecendo as hipóteses de cabimento e as pessoas habilitadas a requerê-la, e não diferente que a própria Lei Complementar número 6 previu essa possibilidade de revisão do processo administrativo disciplinar. Logo no artigo 168 da Lei Complementar número 6, prevê o seguinte: admitir-se-á a qualquer tempo, então veja, grifem esse a qualquer tempo, a revisão do processo disciplinar de que tenha resultado imposição de uma sanção, sempre que forem alegados vícios insanáveis no procedimento ou fatos e provas ainda não apreciados que possam justificar uma nova decisão. Então veja, quando é cabível a revisão do processo disciplinar? Quando resultou uma sanção em que foi alegado vício insanável no procedimento daquela sanção ou fatos e provas ainda não apreciados que vão justificar que seja realizada uma nova decisão. Então, esses são os motivos que levam à revisão de um processo administrativo disciplinar. Tá? Logo no parágrafo 1º, nós temos a seguinte informação: que a simples alegação de injustiça de uma penalidade não movimenta, não leva, não constitui fundamento para que haja uma revisão. Tá? Não basta dizer que foi injusta aquela pena, isso não é motivo para a revisão do processo administrativo disciplinar. E digo mais, o parágrafo 2º prevê que não será admitida a reiteração do pedido de revisão pelo mesmo motivo. Então, eu não posso repetir a revisão, a possibilidade de uma revisão, alegando-se o mesmo motivo da primeira solicitação. Solicitou-se uma vez com o motivo X, eu não posso, uma vez, por exemplo, indeferida, solicitar um novo pedido de revisão constituído sob o mesmo motivo. Tem que ser motivos diversos, motivos diferentes, tá bom? Logo no artigo 169, a revisão poderá ser pleiteada pelo punido, aquele que sofreu a sanção, ou em caso de morte ou desaparecimento, pelo cônjuge, pelo filho, pelo pai ou pelo irmão. Então, quem vai solicitar, pleitear a revisão de um processo administrativo? É óbvio que é aquele que sofreu, ou para limpar a imagem de determinado cidadão, o cônjuge, filho, pai ou irmão daquele punido, mas que está agora falecido, certo? O pedido de revisão ele vai ser dirigido a quem? Ele vai ser dirigido à autoridade que houver aplicado a sanção e aquela, se o admitir, determinará o seu processamento em apenso aos autos originais e designará uma comissão. Essa comissão ela será composta por 3 defensores públicos de primeira categoria que não tenham participado do processo disciplinar. Então veja que aquele processo disciplinar havia gerado autos. Esse processo de revisão se anexará a esse processo original. Será constituída uma comissão formada por 3 defensores públicos de primeira categoria, mas esses 3 defensores não podem
não podem ter participado do processo disciplinar de origem, tá bom? A petição ela será instruída com as provas de que o requerente dispuser e indicará as que pretenda sejam produzidas. Bem, então nós teremos uma petição para esta revisão com as provas em que aquele que está requerendo, seja o próprio ofendido, ou seja o seu cônjuge, pai, mãe, não independente. Essa petição vai ser instruída com as provas que ali dispuser para a revisão daquele processo administrativo disciplinar. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre prazos. Veja só. Concluída a instrução no prazo de 30 dias, a comissão revisora, que é aquela constituída por 3 defensores, ela relatará o processo em 10 e encaminhará à autoridade competente, que vai decidir dentro de 30 dias. Então, gravem esse prazo. 30, 10, 30. 30, instrução. 10, relatório à autoridade competente para decidir. E 30 dias para decisão. Gravem esse prazo 30, 10, 30. Certo? Julgada procedente a revisão, poderá ser cancelada ou modificada a pena ou ainda anulado o processo. Então, aqui na situação de procedência da revisão em favor do ofendido. Se a pena cancelada for a de demissão, ele vai ser reintegrado. Lembre-se que a hipótese de reintegração, nós temos aqui que vai ser aplicada em casos de demissão, vamos reintegrar esse indivíduo. Procedente à revisão, o requerente será ressarcido dos prejuízos que tiver sofrido e terá restabelecido todos os direitos atingidos pela sanção imposta. Então, há efeito retroativo no que tange o ressarcimento dos prejuízos. Ok? E para finalizarmos, o artigo 173 diz que o membro da Defensoria Pública que houver sido punido com pena de advertência ou censura, perceba que nós falávamos agora mesmo da questão da demissão. No caso de advertência ou censura, poderá requerer ao defensor público geral o cancelamento das respectivas notas em seus assentamentos, que é o histórico daquele servidor. Claro que não poderia constar ali, já que foi revista e foi deferida, advertência ou censura sobre algo que realmente não aconteceu. E veja, tem um prazo? Tem. Decorridos 3 anos da decisão final que as aplicou. O cancelamento será deferido se o procedimento do requerente, no triênio que antecedeu ao pedido, autorizar a convicção de que não reincidirá na falta. Ok? Então, o mais importante desse artigo 173 é a possibilidade de solicitar ao defensor público geral o cancelamento das notas do assentamento daquele servidor decorridos 3 anos da decisão final que aplicou aquelas penalidades. No caso aqui nós estamos falando de advertência ou de censura. Ok, pessoal? Desta forma, fechamos com o artigo 173. Ainda temos alguns artigos para fecharmos a Lei Complementar número 6. Qualquer dúvida, mande para nós e não deixe de adquirir o nosso curso de questões. Até mais!